Olá família, muito bom dia, tudo bem com vocês? Diácono Adriano Souza aqui, mais uma vez, para passar para você o spoiler sobre o nosso plano de leitura, que será iniciado agora no próximo sábado. Quero te passar rapidamente algumas informações aqui para você ter a certeza de que você está fazendo uma boa escolha. Primeiro, porque você está lendo a Palavra de Deus e isso é fundamental. E a nossa ideia não é ler toda a Bíblia, mas é o objetivo ler um Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento. Você já leu a Bíblia? Você já se aproximou da Palavra de Deus, assim, lendo do início ao fim, por exemplo, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento? Se você leu, bota no comentário aí se você já fez isso, quando mais ou menos que você fez, quantas vezes você fez isso ao longo da sua vida. Mas vamos lá, eu quero te falar só 3 pontos sobre esse plano de leitura que eu escolhi. Não desenvolvi, mas escolhi. Primeiro ponto é sobre esse plano. Existem vários planos de leitura, eu já participei de alguns planos de leitura, onde, por exemplo, você começa lendo Mateus, Marcos, Lucas, né, que são esses evangelhos, ou você começa por João. Ok, não é o nosso plano de leitura. O nosso plano de leitura, ele tende a obedecer uma ordem cronológica dos fatos que se sucederam na palavra de Deus. Então você vai ler, não pelo livro em si, você não vai ler por esse tempo do livro, né? Ou por um livro específico, iniciando por um livro. Você vai ler pela parte cronológica do acontecimento dos fatos. Então esse é o primeiro ponto que é interessante. Então quando você lê, por exemplo, sobre o nascimento de Jesus, antes de você chegar no nascimento de Jesus, você já vai ter uma ideia do que aconteceu antes, qual foi a profecia, quais foram, né, as visitações dos anjos, quem ele visitou primeiro, se foi João Batista ou se foi Jesus, a família de Jesus no caso, né? Então isso tudo você vai conhecendo por esse plano de leitura na narrativa dos fatos que aconteceram. Então, por exemplo, você vai ler sobre Mateus, uma passagem sobre Mateus, uma passagem sobre Lucas. Ao mesmo tempo, você vai ler uma passagem talvez sobre João. Então ele não respeita a sequência dos livros, mas ele respeita a sequência dos fatos que aconteceram nessa narrativa. Bom, segundo ponto, né, na escolha desse plano de leitura, acredito que você seja uma pessoa muito ocupada e atarefada, compromissos diversos à sua volta. Então eu não escolhi um plano longo de leitura, escolhi um plano curto, por isso que o prazo de leitura final, de encerramento dele, são 6 meses. Porque a gente vai ter uma leitura diária aí de 10 minutos para dedicar a esses trechos que nós vamos ler, e não somente a isso, mas também a estudá-los, a entendê-los, a compreendê-los. Essa é a ideia. Então 10 minutos por dia, uma passagem, 2 passagens bíblicas que você vai ler, e ao longo de 6 meses você já vai ter aí uma compreensão dos fatos que aconteceram. O sol está nascendo agora, está lindo demais. Então você já tem essa ideia, por que esse tempo de 6 meses? Né? Por que ele é importante? É porque você vai desfrutar ali de pequenas porções da palavra de Deus ao longo dos dias. Você vai conseguir assimilar muito mais fácil, assim dessa maneira, do que diferente disso. E o terceiro ponto, né, eu já falei sobre, né, a questão da escolha desse plano, como é que a gente vai ler esse plano, e falei sobre o tempo, né, que nós vamos ler, e por que o Novo Testamento, né, por que eu escolhi o Novo Testamento. Porque ali tem muitos princípios bíblicos, ali tem muitas questões práticas. E a Bíblia, ela é um manual, você já deve ter escutado sobre isso, se não escutou, vai escutar agora. A Bíblia é um manual de fé e prática. Então é importante que você leia, porque isso vai agregar na sua fé, na sua vida espiritual. E é importante que você pratique, porque praticando você consolida o conhecimento, você consolida as informações. Então, essa é a vontade, né, o desejo, né, do meu coração, e eu acredito que do seu coração também. Se você foi tocado por esse plano de leitura e quer participar, quer conhecer a Bíblia sobre essas temáticas que eu falei, se você tem interesse em crescer, não só na graça, mas também no conhecimento da verdade, que é algo que nos liberta de toda mentira, de toda opressão, né, de toda intenção humana, então você está mais que convidado a participar deste plano de leitura que nós vamos iniciar no sábado. Próximo sábado agora, dia 8 de outubro, vai ser o início desse plano de leitura. E ele vai se estender por 6 meses. Como vai acontecer na prática?
Provavelmente eu vou gravar um vídeo, né? Tudo indica que eu vou gravar um vídeo fazendo a leitura dessas passagens, explicando ali, falando a passagem e fazendo a leitura dessas passagens. Você pode acompanhar comigo. Devo soltar na parte da manhã esse vídeo, não vai ser ao vivo, não vai ser live, porque eu tenho os desafios de internet, talvez você também tenha alguns desafios. Talvez de manhã não seja o melhor horário para você, o melhor tempo para você, talvez para você seja melhor na parte da tarde ou da noite, mas eu vou soltar esse plano de leitura na parte da manhã e aí você assimila isso de acordo com a sua, né, atividades ou tarefas. E é bom que você pode colocar ali o seu comentário, sua dúvida. Eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas em relação ao texto, mas se você tiver alguma dúvida, não hesite em mandar uma mensagem até nos comentários ali do vídeo ou, né, no Facebook, ali no WhatsApp, seja onde for. Outra coisa também sobre o veículo de comunicação sobre esse plano de leitura. Eu vou desenvolver pelas redes sociais, então você vai ver pelo YouTube, pelo Facebook, você vai conseguir visualizar pelo Instagram também e pelo WhatsApp. Vou mandar ali os trechos da Bíblia para que você tenha liberdade de ler e, é claro, acompanhar essa leitura, tá bom? Espero que você seja muito edificado e fortalecido. É uma caminhada, tá? Então, assim, começar é fácil, perseverar nessa caminhada já é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai te renovar e te fortalecer. E ao final dessa jornada você sairá mais fortalecido, mais edificado, para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Um grande abraço.